Olá, turma. Como vocês vão? Espero que bem. Espero que estejam passando da melhor forma possível por essa tormenta. Como falamos lá na videoaula anterior, né? Se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo disso tudo, né? Nós lembramos que a história esteve aí para ensinar a ciência, as ações políticas, né? Que o confinamento é a melhor forma, nesse momento, de se combater a proliferação, a difusão deste coronavírus. Outras epidemias já aconteceram na história e com elas nós aprendemos, tanto quanto a quarentena, como também a ideia de isolamento. Então, é isso que temos que fazer, como falei na aula anterior. Mas aqui eu não quero demorar muito neste preâmbulo, né? Quero entrar na nossa sequência de aulas. O que a gente vai fazer hoje, nessa segunda videoaula? Agora está na hora da gente começar lentamente, com muita segurança, com muita tranquilidade, mas sempre vendo, né, o vestibular ali na frente, em assuntos novos, né? Então vamos, com segurança e objetividade, dar sequência ao nosso conteúdo, né? Na primeira videoaula, a gente retomou um pouquinho aquilo que falávamos presencialmente, né? Enquanto ainda estávamos, digamos, dentro de alguma normalidade, né? E podíamos nos encontrar. Então ali, nessa primeira videoaula, foi retomada aí alguns pontos, o açúcar, a ideia de que esta atividade econômica se desenvolveu no litoral, sendo de certa maneira questionada por historiadores mais recentes, mais modernos, pensando numa organização econômica acoplada ao açúcar, que era por si só interiorana, dentre elas a pecuária. Então a ideia de uma economia, de um ciclo do açúcar, né, como diziam os grandes historiadores da década de 50 do século passado, né? Extremamente litorâneo ou meramente litorâneo, esta questão já começa a ser discutida, não agora, né? Já tem algum tempo que se discute, né? Se ela é válida ou não, se ela pode ser considerada ou não. A gente respeita, claro, esses grandes historiadores, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, né? Caras importantes na nossa historiografia, mas assim, a sua ideia de um Brasil litorâneo, né? Hoje começa a ser um pouco mais questionada. A gente tem estudos um pouco mais, digamos assim, modernos e que questionam esta forma ou esta visão, exatamente porque, bem ou mal, você vai ter uma economia de suporte dentre estas atividades econômicas de suporte. Por exemplo, estava a pecuária, que, como vimos na aula anterior e presencialmente também, eu resgatei um pouquinho aquele mapa, né, para mostrar de novo para vocês, aquele mapa que nós apresentamos em aula. Era uma economia, uma atividade econômica que naturalmente seguia uma interiorização. Então, naturalmente, a pecuária segue o curso dos rios e vai adentrando no território americano. Então, a gente tem como uma economia de suporte, a pecuária, né, ao açúcar, né, que seria, obviamente, a economia principal, áreas interioranas começando a ser ocupadas. Claro que, se você olhar o mapa, né, da pecuária colonial, você vai ver diversas áreas interioranas ocupadas pelas pastagens, enfim, pela criação de gado. Mas você também tem, como vimos aqui, uma atividade econômica que é tida como um dos grandes ciclos econômicos, né? E aí sim os grandes historiadores ali da década de 50, né, diziam que seria a primeira grande eixo, o primeiro grande eixo econômico
com poder de interiorização, que seria a mineração, vimos aqui. Mas, de qualquer maneira, a pecuária sempre esteve em ação, ou atendendo às necessidades do açúcar, ou atendendo às necessidades do ouro, ou atendendo à necessidade de outras atividades administrativas e econômicas, como, por exemplo, e religiosas, como as missões, né? Os missionários, eles trouxeram também o gado para as regiões do atual sul, né, do Brasil, né? E por ali passaram a implementar a criação do gado bovino, principalmente, para atender às necessidades de produção ali das regiões missionárias, inclusive do açúcar. Eles produziam também açúcar para exportar, né? Então, essas atividades econômicas que interiorizaram o país, de certa maneira, já vinham acontecendo ao longo já do século XVI, muito cedo, né? E acabam derrubando, né, a ideia de que o Brasil ele é só, mesmo durante a colônia, uma área litorânea. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aula 6, a gente vai começar a entrar nesse tema, desdobrando aí em dois momentos, né? Então, eu depois, na semana que vem, posto uma outra videoaula, que vai ser exatamente o fechamento desta aula 6, tá? O que é a aula 6? Eu estou aqui com ela, olha, a aula 6 é exatamente aquela que trata das revoltas coloniais, os movimentos nativistas e emancipacionistas. Temos que trabalhar com cuidado o contexto europeu na época em que essas revoltas aconteceram no Brasil para entendê-las. O vínculo é direto, é quase uma ligação direta, pelo menos, com as ocorrências da Europa ao longo do século XVII, segunda metade do século XVII em diante. A gente já vai falar disso, tá? Só para vocês saberem e identificarem o seu material. Essa aula está na página 72 do seu livro 2, beleza? Então vamos lá. Revoltas nativistas e emancipacionistas. Turminha, como eu falei, estas revoltas acontecem dentro de um cenário de crise do chamado sistema colonial. Então, esse sistema colonial que amarrava a colônia à metrópole, que passava pelo chamado pacto colonial, começa lentamente a entrar em decadência. Isso, então, a partir da segunda metade do século XVII, 1650 principalmente, tá certo? Em diante. A gente pode até dizer assim, a partir de 1640 em diante. Então, já no finalzinho da primeira metade, mas principalmente na segunda metade do século XVII, é que a gente começa a perceber os primeiros abalos nessa relação metrópole-colônia, né? Então, o sistema colonial começa a sofrer os primeiros abalos. Na Europa como um todo, estes abalos se intensificam, sobretudo no século XVIII, né? Nós teremos aí, então, o movimento iluminista, todo o questionamento em relação ao chamado antigo regime, as críticas ao absolutismo. É um assunto para a nossa outra aula sobre o tema, tá? Então, a gente tem aqui este ambiente, metade final do século XVII, segunda metade do século XVII, até início do século XIX. É esse o ambiente, esse é um momento histórico que eu estou me referindo. Então, segunda metade do século XVII até início do século XIX. É exatamente nesse período aí, dos anos 1600 até o início dos anos 1800, que você terá, então, os abalos, né, iniciais ali no século XVII, se intensificando ao longo desse tempo do sistema colonial, tá? E
dentro deste contexto é que surgem estas revoltas, elas têm uma ligação direta, como eu falei. Então vamos pensar um pouquinho como é que foi essa história. Pessoal, veja, nós já vimos, né, presencialmente, eu até comentei aqui também na última aula, na videoaula, né, nós vimos a chamada União Ibérica. Em se tratando das relações metrópole-colônia na América Ibérica, né, esta União Ibérica, obviamente, é muito importante. O que ela era? Para a gente lembrar, era um momento em que a Espanha passou a dominar Portugal, em que os reis espanhóis passam a controlar a corte portuguesa. Beleza? Então, é esse o momento. Quando? 1580 a 1640. União Ibérica, domínio da Espanha sobre Portugal. Quando? 1580 a 1640. Beleza? Legal. Por que aconteceu o domínio da Espanha sobre Portugal? Só para lembrar. Porque o último rei dos Avis, Dom Sebastião I, sumiu numa batalha lá no norte da África, ficou sendo conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir, e deixou vazio o trono. Não deixou herdeiros diretos, o trono de Portugal ficou vazio desde 1578. O tio dele, provisoriamente, exerce o poder durante 2 anos. Tio de Dom Sebastião, chamava-se Henrique. Morreu, também sem deixar herdeiros, depois de 2 anos de governo. E aí, o parente mais próximo de Dom Sebastião, ironicamente, para o azar de parte da população portuguesa que não o aturava, não todos, mas parte, já era rei da Espanha. Era o Felipe II, rei da Espanha. Por isso, inclusive, esse período é conhecido também como o período filipino. O período da União Ibérica também é conhecido como período filipino, porque durante 1580 a 1640, a Península Ibérica foi governada por 3 reis espanhóis chamados Felipe, ou Felipes. Felipe II, Felipe III, Felipe IV. São os Felipes. Legal? É então o nome período filipino. Gente, esses Felipes, segundo, terceiro e quarto, não eram apenas donos da Espanha e de Portugal. Eles eram donos de praticamente toda a Europa continental, do centro ao oeste. Com exceção da França e de alguns trechos da Itália, tudo pertencia à Espanha. A Espanha era, territorialmente, o maior império. Começava a ter suas rivalidades comerciais, navais com a Inglaterra. Inclusive, seria derrotada numa poderosa batalha, poderosa guerra contra a rainha Elizabeth da Inglaterra. E disputava também, né, sofria concorrência com a navegação holandesa, né? A gente já viu em outras aulas que quando a Espanha dominou Portugal, ela estava neste momento, exatamente neste momento, em guerra com a Holanda. Ou seja, a Espanha, ela, ao dominar Portugal, começa a sacrificar o comércio dos holandeses que tinham atividades, negócios aqui no Brasil. Por quê? Porque a Holanda estava em guerra com a Espanha. A Holanda era inimiga da Espanha. Na verdade, a Holanda fazia parte das áreas de domínio da Espanha e queria sua independência. Então, durante o período da União Ibérica, quando a Espanha domina Portugal e, por extensão, o Brasil, claro, né? Passa a ser senhora de toda a América Ibérica, incluindo a portuguesa agora, né? Ela corta as relações comerciais com a Holanda, essas relações que a Holanda tinha aqui com os portugueses, com as atividades de transporte, refino, revenda no mercado europeu do nosso açúcar.
Então, ao impedir os holandeses de continuar esta atividade econômica, porque eles eram inimigos, os holandeses acabam invadindo o Brasil. Agora, tirando essa história da sacanagem que ela queria fazer com os holandeses para enfraquecê-los, para fragilizá-los e para que ela conseguisse vantagens militares na guerra que conduziam contra eles, a Espanha nem dava muita bola para a América Portuguesa. Ou seja, ela usa a América Portuguesa, que agora é sua, né, é da Espanha, para sacanear a Holanda, para cortar relações econômicas que a Holanda tinha por aqui e levar a Holanda a ou tentar, né, jogar a Holanda para o saco. Mas a Espanha não se interessava numa organização administrativa, movimentar recursos, movimentar soldados, movimentar juízes, né? Enfim, criar instituições aqui. Não, ela não queria. Ela se manteve distante do controle do Brasil. Manteve a organização administrativa luso-brasileira que já estava aqui montada, ganhando impostos, algo aí como, né, algum tipo de participação econômica, mas não movimentou nenhum recurso a mais para isso. Manteve o que estava aqui. Por quê? Porque a Espanha já era senhora de uma enorme quantidade de terras na América, que ia lá do norte do México até a Patagônia. Lhe dava muito dinheiro, muita prata, muito ouro, e era muito dispendiosa essa América. A Espanha já organizava uma administração difícil por todos esses espaços aqui, exatamente pelo gigantismo desse território americano. Portanto, mais um pedaço, e não era um pequeno pedaço, o Brasil é enorme, né, para administrar. Não, o que a Espanha vai fazer, até porque não via nesse momento, né, muita perspectiva de aumento de rendimento além do que já tinha com açúcar naquele momento. Lembre-se que ainda não se tinha descoberto o ouro, né? A Espanha deixa aqui esta América de lado, esta América portuguesa, né, de lado, e não vai controlar muito as nossas elites. O que vai acontecer com isso? Há, a partir daí, uma espécie de liberdade. A gente pode pensar numa relativa liberdade dessas nossas elites, né? Que começaram sem a vigilância da corte, agora dominada pelos espanhóis, a flexibilizar, vender produtos para outras áreas, que não obrigatoriamente a metrópole, portanto, nós temos aí, na prática, um abrandamento, né, do chamado Pacto Colonial. Bem, pessoal, mas em 1640, como dizia a minha avó, a pimenteira vai secar, né? Por quê? Porque em 1640, os portugueses, numa guerra, chamada Guerra de Restauração, retomam o controle do seu trono, da sua corte, passam a retomar o controle, portanto, do Brasil. Ou seja, a partir de uma guerra vitoriosa contra os espanhóis, né, os portugueses passam a dominar a sua área, a sua corte, retomam o controle de Lisboa. E se para a Espanha a América Portuguesa não era um grande negócio, para Portugal era o único negócio que eles tinham. Era a principal colônia, eles não iam deixar, obviamente, isso aqui barato, não. Eles viriam, claro, retomar o controle, apertar o cerco sobre as nossas elites para que elas voltassem a vender apenas para eles, a respeitar o pacto colonial e a pagar os seus devidos impostos. É nesse contexto, viu, turma, que surgem as primeiras revoltas, as chamadas revoltas nativistas. Gente, revoltas nativistas são revoltas que ainda não querem a emancipação, ainda não falam em separação, apenas diziam ou reivindicavam
diminuição de impostos. Então não existia ainda uma noção de... Existia até, mas não se pensava ainda na ideia de um corte abrupto em relação à metrópole. Só se pensava numa flexibilização do Pacto Colonial, que, a rigor, na prática, já acontecia durante o período da União Ibérica. Beleza? Então, as revoltas nativistas não falam em emancipação, estão dentro do contexto desta retomada da cobrança de impostos imposta pelos portugueses após a restauração, mas ainda não chegam a falar em separação. As que serão voltadas para a separação serão as emancipacionistas. Então agora eu vou retomar ali no nosso próximo vídeo. Vamos ficar por enquanto neste contexto da crise do sistema colonial provocado pela União Ibérica, né? E a gente retoma com alguns exemplos das revoltas nativistas na próxima aula e vai entrar na questão do século XVIII. Esse é um momento de maior ímpeto, de maior crise do sistema colonial, que vai gerar então ali as chamadas revoltas emancipacionistas. Beleza? Então, por enquanto, é esse o contexto europeu que eu queria lembrar para vocês. É a partir daí que a gente terá, né, exatamente as chamadas revoltas coloniais. Legal? Então, até a próxima, turma!